Rapidamente, a gente gostaria de agradecer por ela estar aqui conosco. Em especial modo, eu gostaria de agradecer o Zile, nosso professor visitante, porque foi através dele, né, que a gente pôde trazer a Elizabeth, né, é uma amiga, né, se conhece há alguns anos, né, trabalham juntos sobre o trabalho, né, que eles têm em comum. Eles vão falar na sessão das 10h30. E a Elizabeth muito prontamente, né, aceitou vir, né, e a gente acredita que esse será um primeiro passo para uma cooperação um pouco maior. A gente está estudando as possibilidades de cooperação entre o Centro de Estudos da Tradução, que ela dirige na Universidade de Illinois, né, nos Estados Unidos. Ela é professora lá e diretora desse Centro de Estudos da Tradução, e sobre isso ela vai falar aqui agora para a gente, né. E, de fato, eu espero que seja, né, esse é um primeiro contato, né. Como vocês sabem, não sei se vocês viram, né, ela é uma brasilianista, né, e ela se tornou famosa, segundo Zile, através de um livro sobre as cidades, né. Cidade na literatura brasileira. Não sei se famosa, talvez infamosa. Enfim, ela traduziu Os Sertões, né, para o inglês, e está trabalhando na tradução do Grande Sertão Veredas. Ela tem um percurso parecido com o Zile, nosso professor. Somos gêmeos. Não idênticos. Bem, mas eu agora passo a palavra à Elizabeth. Obrigada, Andréia. muito a sua presença aqui. Obrigada. E também agradeço o seu convite, muito generoso. E foi realmente uma bela coincidência que o Zile viesse aqui nessa época. Eu encontrei o Zile e a Clara numa festa no salão do Zile, num parque em Berlim, na véspera da sua vinda aqui. Então, nós falamos nesta noite alegre de despedida do Zile e dos seus colegas e amigos em Berlim. E ele falou que estava vindo aqui, então eu disse, olha, que interessante, talvez a gente pode fazer algum programa em Santa Catarina. Aqui estou. Então, Andréia, muito obrigada, e aguardo também com o maior prazer a nossa colaboração imediata, não é? Sem dúvida. Muito bem, então agora sim, eu acho que podemos começar de verdade. Não sei se dá para baixar a luz, porque não se vê. Eu acho que... Tem alguma interferência, não sei se... Tem o problema do próprio data show, mas eu acho que dá para ver. Não temos como tirar esses... como é que a gente... é porque isso não está ligado. Como é que nós... Para você passar? Manipulamos isso. Tirar essa fundação, né? É só ir aqui nas setinhas para ele. Tudo bem. Tudo bem, então o meu tema é o estado dos estudos de tradução nos Estados Unidos, uma disciplina em vias de transformação, tendências e oportunidades. Sempre com cada risco tem oportunidade, não é? Então, estamos tentando abrir agora um novo caminho para a nossa disciplina acadêmica. E sabemos todos que o São Jerônimo é o santo padrão dos tradutores, não é? E é interessante a imagem típica do São Jerônimo. Ele está dentro da sua célula monástica, pensando pensamentos muito profundos. E o que vocês notam? Ele está sozinho, não é? Num repouso, numa tranquilidade absoluta para poder fazer o seu trabalho. Isto é a imagem tradicional do tradutor, não é? Que nós trabalhamos sozinhos, que é um trabalho intenso, que é um trabalho que estabelece um relacionamento tradutor-texto. Não é assim? A imagem tradicional? Bem, eu vou lhes propor que agora temos uma nova imagem, o Jeromobot. Estamos agora trabalhando num mundo muito diferente do mundo do São Jerônimo. E ele é o santo do tradutor contemporâneo e sócio do tradutor contemporâneo. É uma criação de um colega, Jost Zetschi, também alemão, acadêmico alemão,
praticando nos Estados Unidos. E ele tem essa teoria de que nós temos que nos integrar com o mundo contemporâneo para que podamos exercer a nossa profissão de uma maneira relevante. E ele tem um website e você pode encontrar no YouTube várias imagens do Jerome Abad que são muito gostosos, muito entretenidos. Então eu aconselho que vocês busquem o Jerome Abad no iTunes. Muito interessante. Então, oficialmente, a nossa disciplina acadêmica surgiu nos anos 80 e 90 nos Estados Unidos e depois entrou num período de remissão. Praticamente desapareceu esta disciplina dos currículos acadêmicos nos Estados Unidos por 20 anos, ou 25 anos, e agora está renovando. Tem uma série de razões por isso. Mas agora estamos recorrendo ao texto seminal de George Steiner, After Babel, depois de Babel, publicado em 1972, que inaugurou o processo de valorização de estudos de tradução. E este livro, que é mandatório para a maioria dos programas de tradução, explora temas na área de tradução desde o ponto de vista teórico, político, filosófico, literário e linguístico. E estabelece o papel central do tradutor e a necessidade de treinar tradutores de alto nível. É um livro fundamental para qualquer currículo em tradução. O termo tradução, como vocês devem reconhecer, tem vivido uma transformação semântica significativa nos anos recentes e agora é um conceito-chave no debate atual sobre línguas, literaturas e culturas. E estudos da tradução como área acadêmica estão expandindo exponencialmente. Os seus objetivos incluem examinar o relacionamento estreito entre línguas e culturas, linguagem e as demais artes, e questões de intercâmbio intercultural a um nível maior. Agora, com esta renovação da disciplina nos Estados Unidos, várias associações profissionais e entidades culturais estão proclamando novamente a importância da disciplina. O famoso Modern Language Association, MLA, que é a associação maior de estudiosos de língua, literatura e cultura nos Estados Unidos, por algum tempo rejeitou os estudos de tradução, dizendo que é uma disciplina menor e que não é uma disciplina séria, não é? Que é uma disciplina pragmática que não tem nada a ver com a formação de críticos literários, que é o objetivo da maioria dos programas de línguas nos Estados Unidos. Mas agora fez uma virada total de 360 graus e publicou recentemente uma nova guia para a avaliação do trabalho de tradução, dizendo que é indispensável contar o trabalho de tradução para a promoção das carreiras na carreira universitária. Antes não se contava. A gente poderia ter traduzido Dante ou Shakespeare e não contaria para motivos de promoção acadêmica, mas agora não. Agora estão tomando em conta, e estas guias que vocês podem consultar no website do MLA estão lá e dão pautas para como evaluar uma tradução. Porque os nossos colegas em outras áreas, como em línguas estrangeiras, ou nos departamentos de inglês ou de literatura comparada, ou seja o que for, eles diziam, mas não sabemos como evaluar uma tradução. Como dizer se uma tradução é boa ou má? Quais são as pautas?
E agora o MLA está com uma lista. E eu tive a fortuna, o privilégio de participar no comitê que escreveu essas pautas. Então, nós sentimos muito orgulhosos do fato de termos agora uma maneira de medir, de falar sobre um trabalho de tradução, que eu acho muito importante. Também várias instituições prestigiosas estão focalizando agora na área de tradução. O Princeton, por exemplo, uma das nossas universidades muito prestigiadas, como Harvard, tem um centro de pesquisa sobre que está investigando o problema de instituições e culturas em movimento. A interdisciplinariedade dos estudos de tradução convida novas abordagens à pedagogia, integrando a criatividade e disciplina da prática de tradução com o corpo teórico da teoria da tradução, canalizando estes num debate com outras áreas das humanidades e ciências. E o nosso programa da universidade, eu fui convidada para começar um programa de mestrado na Universidade de Illinois, e o objetivo foi de integrar a disciplina de tradução com as demais disciplinas tradicionais na nossa escola de literaturas, culturas e linguística. Então, a ideia foi de posicionar o programa de tradução no meio de 9 departamentos de literatura, linguística e cultura para revitalizar, para mexer um pouco com os outros departamentos e de provocar uma nova abordagem, não somente ao estudo de tradução, mas também ao estudo de línguas e literaturas e culturas. Porque a nossa hipótese é de que, inserindo tradução, injetando a tradução na mistura, vai revitalizar não somente a nossa disciplina, mas as demais também, e vai causar uma renovação do diálogo interdisciplinário. Isso é o objetivo, a missão principal que nós temos. Então, nós pensamos que a tradução é central ao trabalho humanístico. E saiu agora um artigo na Chronicle of Higher Education chamado A Lente Escondida. E a posição deste artigo, eu pus aqui o link para vocês. Não sei se depois a gente pode fornecer cópias do slide, porque tem links que são de interesse. E diz o artigo, que saiu faz 4 semanas, mais ou menos. A tradução é a lente escondida através da qual processamos todo o saber humano. Escolha qualquer matéria, religião, filosofia, ciências, literatura, história, em algum lugar no seu eixo se encontra uma obra de tradução, seja do grego, do latim, do sânscrito, até do inglês. Então, isso é uma posição bastante radical para uma cultura acadêmica que antes não quis nem falar da tradução, não é? E o fato é de que nos nossos currículos universitários de graduação, mais do que 50% dos textos que são obrigatórios nos currículos são obras em tradução. E ninguém reconhece este fato. Estão apresentadas as obras estão dadas para os alunos sem nenhuma menção de que eles estão lendo um trabalho em tradução. Quem leu o Platão no grego original? Levanta de mão? Acho que ninguém, né? Então, quem leu os trabalhos de Shakespeare na língua original? Alguns de vocês sim, claro. Mas isso é uma audiência muito elite. Vocês sabem que são uma elite, né? Se não sabem, devem saber. Nós, os poliglotas, somos uma raça um tribo bem especial. Mas a maioria das pessoas não lê na
na língua original. A maioria não. Então, quais são as novas marcas? As marcas do tradutor ideal. Será que eu tenho? Bem, então. Bem, estas novas posições têm várias implicações para como ensinamos tradução. Não é uma coisa que a gente tem que realmente pensar em como ensinar tradução. E o Gregory Rabassa, que foi o meu mestre, eu aprendi tradução com o Gregory Rabassa, que é um tradutor americano que ficou famoso para as traduções que ele fez dos escritores do chamado Boom, que saiu da América Latina. O Boom é outro tema. A gente pode falar do Boom em outro seminário, mas e o papel do tradutor na criação do Boom, porque o Boom não foi uma coisa que saiu por si unicamente, foi um trabalho de tradutores. Mas isso é outro tema. Enfim, o Rabassa foi um dos criadores do Boom e ele foi o prestigiado tradutor de Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. E ele falou sempre que a tradução não se pode ensinar. É impossível ensinar tradução. Mas é possível educar o tradutor. Educar, você sabe a raiz do verbo educar? Qual é a etimologia do verbo educar? Vem de que língua? Latim. E se a gente desempacota, se passamos a palavra, quer dizer lidar, de trazer de um lugar para outro. Tanto como a palavra tradução e educar tem raízes comuns, é de levar a coisa de um lado a outro lado. E não é do latim. Traduzere, de levar de um lugar A lugar B. Educar, também, de levar uma pessoa de um lugar A um lugar B ou C. Então, ele disse, não é possível ensinar, mas é possível educar o tradutor e de criar uma sensibilidade para a arte e a prática da tradução. Okay? Então, como é que nós podemos desenhar um currículo de tradução? Primeiro, é importante saber quais são as qualidades do tradutor que nós estamos querendo cultivar. Primeiro, conhecimento profundo de 2 línguas, pelo menos, preferivelmente mais. Mas, obviamente, conhecimento profundo da língua, da primeira língua, L1, que nós chamamos L1 e L2. L1 é a língua nativa, mas, surpresa, muitas pessoas que se pensam fluentes na sua língua materna não são. Porque o que eles precisam saber? Precisam saber ler e escrever na sua língua materna, ou nativa, ou L1. Por isso que objetivizamos essas línguas, porque a língua materna não é necessariamente a língua em que nós estamos mais educados. Então, língua 1, língua 2 é relativo, não é automático. Excelente habilidade de escrever e de ler, conhecimento das novas ferramentas técnicas para a tradução e habilidade de utilizá-los no trabalho diário. Isto é uma referência ao nosso amigo Geronimabot, o robô do São Jerônimo, né? Porque agora a figura do tradutor é outra. Não temos o luxo sempre de trabalhar sozinhos numa célula. Agora estamos ligados ao mundo pelo fato óbvio de que trabalhamos, a maioria de nós trabalha com computadora e estamos ligados ao internet. Não estamos sozinhos, estamos agora conectados ao mundo e necessariamente temos que utilizar as novas ferramentas que estão à nossa disposição. Quem pode pensar agora fazer o trabalho sem computadora? Alguém? Eu conheço algumas pessoas que ainda não trabalham. O meu mestre Rabassa é um deles. Ele recusa utilizar a computadora, recusa utilizar a internet. Bem, ele é uma exceção. Mas a maioria de nós estamos
integrados neste mundo virtual e temos que ter as habilidades técnicas tanto quanto as habilidades tradicionais, não é? Temos que adquirir proficiência com o trabalho de revisão. Como nosso trabalho, ou temos duas opções, ou somos tradutores ou somos intérpretes, não é? Se somos tradutores, trabalhamos com a palavra escrita. E o nosso produto é a palavra escrita. Quer dizer que nós temos que produzir um produto excelente, de primeira categoria. Não pode ter erros, nem de ortografia, nem de gramática ou sintaxe. Não podemos ter erros de conteúdo também. Não podemos omitir material, não podemos acrescentar material que não existe no texto original. Então, o trabalho de revisão é essencial, é um passo essencial no nosso processo de trabalho. Deveríamos ter uma especialização, no caso de tradução, ou fazemos tradução literária, ou fazemos tradução técnica, ou fazemos uma combinação das duas áreas. Mas o que fazemos tem que ser bem feito. E por isso que nós estimulamos a noção de especialização na área. Uma marca do tradutor é curiosidade intelectual. Temos que ser muito curiosos, como gatos, não é? Temos que aí ir buscando informação. Temos que ter o interesse e habilidade para a pesquisa. Estamos sempre sendo confrontados com matérias que não são conhecidas. O tradutor é, por excelência, um viajador, não é? O tradutor faz a travessia do mundo de vários conhecimentos. Então, nós temos que saber como pesquisar. É uma marca muito importante do tradutor. Temos que exercer também o aspecto comercial da tradução. Nós somos o nosso produto. Nós temos que nos apresentar ao mundo, saber lidar com outras pessoas. Temos muita necessidade de comunicação clara, de saber quais são os nossos objetivos, de saber como planejar um trabalho. As habilidades realmente na área comercial têm que ser bem desenvolvidas. Temos que ser flexíveis. Como nós somos, enfim, como diplomatas, não é? Temos que saber comunicar com outras pessoas, de negociar. Estamos sempre negociando línguas, não é? De diferentes áreas conceituais. Porque pensar numa língua é ser uma pessoa diferente. Vocês não acham? Eu sou uma pessoa diferente pensando em português do que em inglês. É meio esquizofrênico. Então, todos nós temos esta experiência, não é? Você não acha que a gente vive personalidades diferentes em diferentes línguas? Então, isso nos leva a uma certa flexibilidade e agilidade mental. A boa notícia é que se sofremos um derrame cerebral, nós temos maior chance de reter a nossa capacidade linguística. E tem estudos que documentam isto, que as pessoas que são multilingües, poliglotas, se eles perdem a habilidade numa língua por causa de um evento cerebral, eles vão poder comunicar na outra ou nas outras. Eu tenho uma amiga que é tradutora do espanhol e ela sofreu um pequeno derrame e ela acordou falando o seu espanhol, mas não o seu inglês. E depois de alguns meses ela recuperou o inglês. Então, isso ativa a nossa capacidade multilíngua, ativa áreas do cérebro que são muito importantes. E você sabe que fazer ginástica do cérebro é tão importante quanto a ginástica do corpo. Bem, então, e finalmente, não finalmente, mas muito importantemente, temos que manter uma ética profissional. Nós, como os médicos, não devemos fazer nenhum dano. Do no harm. Não é? Temos que manter uma ética profissional muito disciplinada.
Então, temos que ser multi-alfabetizados. Não sei se eu traduzi bem isso. O conceito em inglês é ser biliterate. Quem pode me ajudar com essa tradução? Biliterate. Seria bi-alfabetizado ou multi-alfabetizado? Letrado. Tudo bem, obrigada. Por exemplo, o Venuti, o nosso famoso e controvertido, polêmico, teórico da tradução, Larry Venuti, ele diz: o inglês é uma das mais traduzidas línguas do mundo, mas que menos traduz as outras línguas. Não é suficiente ser bilíngue. O tradutor deve saber ler e escrever em 2 ou mais línguas. É muito diferente ser biletrado do que bilíngue. E isso porque ser biletrado quer dizer que as capacidades de ler e escrever são altamente desenvolvidas. Isto é a marca do bom tradutor. Altamente biletrado ou multiletrado. Falei um pouco sobre o fato de que a tradução também é um negócio que nós devemos tomar em sério. Nós temos que saber como fazer networking, como fazer marketing, contabilidade, relações com o cliente e comunicações. Se nós ignoramos este fato da nossa vida profissional, estamos nós incapacitando. E não é nada mal também, e se aplica ao tradutor literário também. Eu posso contar muitos casos na minha vida profissional de tradutora, onde eu tive que exercer essas habilidades. E talvez na nossa conversa com o Bertolt podemos entrar mais em algumas anedotas, onde a questão de... Bem, eu posso dar um exemplo muito rápido do networking. Se não fosse por minha correspondência e convivência com Bertolt, eu não teria a mesma percepção sobre o livro Os Sertões ou o livro de Grande Sertão Veredas do que eu tenho agora, depois de muita convivência com Bertolt. Então, o networking é chave, é muito importante comunicar com outros tradutores. Não somos pessoas mesquinas, somos pessoas generosas. E o tradutor é talvez o mais generoso de todos, porque a gente aprende um dos outros. Não podemos correr o risco de ser territoriais. É muito diferente de outras disciplinas, onde as pessoas querem guardar a sua área de pesquisa e não querem compartilhar, talvez o outro consegue publicar mais para a gente. Isso não tem nada a ver conosco. O nosso trabalho é original, é criativo, ninguém pode roubar o que está na cabeça da gente. E é bom ser generoso, porque isso enriquece, não empobrece o trabalho da gente. Relevância de standards. Temos que estar atento aos standards para a nossa profissão, e tem uma organização chamada International Standards Organization, ISO, que tem publicado muitas guias importantíssimas para o nosso trabalho, tanto de tradução como de interpretação. E tem guias para áreas de competência para o tradutor que definem não somente o que temos que saber, mas como devemos proceder com certas funções de tradução e interpretação. E tudo desde que a ética da profissão até quais são as marcas de um bom tradutor, qual é o treinamento que o tradutor deve ter, como deve ser avaliado o trabalho de tradução, etc. e tal. E algumas das guias, por exemplo, cobrem proficiência em tecnologias de tradução. Tem guias para como manejar e criar databases de terminologia, gestão de projetos e garantias de qualidade. Tem toda uma guia para as companhias de tradução, o que eles devem, como eles devem trabalhar, qual é o processo de
assegurar qualidade, como deveria ser a relacionamento com clientes, etc. e tal. Agora, estas guias são importantes porque representam consenso de uma comunidade internacional de profissionais. E a gente ignora estas guias ao perigo do profissionalismo da gente. Então, é muito bom ter isto, pelo menos saber que existem para poder utilizá-los. E um dos nossos cursos enfoca muito sobre estas standards do ISO e também tem outras organizações de standards, por exemplo, ATSM, e devem ter outras também, mas os principais são ISO, ATSM. E eu vou mostrar mais tarde os links. E estratégias de marketing. Então, isso tem que fazer parte da formação do tradutor. Vocês reconhecem essas siglas TN9 e L10N? Significam no Código Internacional tradução e localização. E a lógica é que em inglês tem 9 letras do alfabeto entre o T e o N. Translation se compõe uma palavra de 11 caracteres. Então, T9N quer dizer translation, tradução. Localization tem 12 caracteres. L10N, localization. Isso é o novo shorthand para a carreira. Enfocamos muito sobre essas novas tecnologias de tradução porque é parte da formação da gente. Você não tem que utilizá-los necessariamente para todo o trabalho. Por exemplo, eu não recomendo utilizar um software para o seu trabalho de tradução literária. Eu não faço. Mas se eu estou traduzindo um texto técnico, eu vou utilizar, não é? E tem vários tipos de tecnologia. Por exemplo, memória TM quer dizer Translation Memory. Memória, a gente cria, o software ajuda a criar uma memória para o seu trabalho. Então, na medida que você entra material, ela fica guardando material. E quando vamos imaginar que você recebe um manual da Siemens para traduzir. E depois, o ano que vem, eles vão o manual do iPad, vamos dizer. E no ano seguinte vão lançar outro modelo, porque eles querem novo mercado, não é? Então, se você é o tradutor do Apple, você vai ter já a base do que você fez no ano anterior e é só fazer as mudanças. E pronto, você ganha muito tempo. E isso facilita a sua eficiência e rapidez de trabalho. Tem databases para criar a sua própria terminologia. Eu posso falar muito sobre terminologia, mas não vou fazê-lo. Só vou dizer que o mundo contemporâneo, a nossa linguagem muda todos os dias. Todo dia, o português de hoje não vai ser o português de amanhã. Está em rápida transformação. Por quê? Porque o saber está em rápida transformação. E então, nós tradutores temos que não correr atrás, mas ficar em frente dessas mudanças linguísticas. E os dicionários de papel não servem. Servem, mas não servem. Porque eu tenho, por exemplo, o Belo Weiss, esse tomo que pesa 20 quilos. Tijolo. Tem? Não? Tijolo. O tijolo. Ele pesa muito, né? Eu tenho ele consagrado na minha mesa de trabalho, numa estante muito bonita, feita à mão, né? Ótimo. Mas este Ruais que eu tenho foi publicado, eu acho que em 99 ou 2000. E para a terminologia que utilizamos hoje, um texto que foi criado ontem, talvez não vou encontrar as palavras no Ruais. Consagrado que seja. Então, nós precisamos adotar novas metodologias de pesquisa, basicamente utilizando a internet, para criar os nossos próprios
dicionários terminológicos. As referências de papel são interessantes e importantes, mas não são a nossa única ferramenta de trabalho. Então, este software ajuda a guardar o nosso trabalho terminológico. Então, se a gente faz uma tradução para a Apple e nós fazemos um recorde da terminologia, a próxima vez não vamos ter que refazer esta pesquisa. Podemos ir acrescentando ao nosso trabalho. Olha, tem software para localização, tem agora a área de tradução automática é uma grande área de investigação e embora que o Google Translate nunca vai substituir o tradutor humano, o tradutor humano deve saber como lidar com a tradução automática, porque algumas das novas carreiras que vamos estar, as novas oportunidades de trabalho, vão ter que ver com a pós-edição de trabalho feito à máquina. Estão agora, uma das áreas com crescimento mais rápido é na área de gestão de tradução automática. Mas você tem que ter uma formação para poder fazer isso. Então, temos que conhecer os softwares e saber utilizá-los. Temos que adotar estratégias para pesquisa utilizando o web. Como diretores de programas, nós deveríamos entrar em parceria com indústrias da indústria de localização, que são geralmente companhias de software ou companhias que vendem os seus produtos e serviços no exterior e tem que adaptar o material para uma audiência no exterior. Por exemplo, o Microsoft adapta o interface do Windows para usadores no mundo inteiro. Isto é parte da indústria de localização. E é preciso um treinamento especial para trabalhar como tradutor nesta indústria. Então, a gente pode fazer parcerias para providenciar reália ou material real para os nossos currículos e licenças de software, que nós, por exemplo, as licenças de software que nós utilizamos no nosso programa são caríssimos, mas os donos do software, eles dão um desconto enorme para nós. Nós compramos com 90% de desconto para poder ensinar o software. E para estudantes ainda mais, quase é grátis para estudantes, porque eles sabem que vão ser os usuários futuros do material. E eu acho muito importante treinar os nossos estudantes para serviço comunitário e estágios. Porque nós podemos prestar um serviço muito grande à comunidade. No estado de Illinois, por exemplo, tem uma força de trabalho de imigrantes do México muito grande. Eles vêm para a colheita de milho e soja. Mas tem pouquíssimos serviços sociais e muito menos serviços em espanhol para esta população. Eu acho que é um dever cívico da gente fazer possível um treinamento na comunidade para crédito, para receber crédito acadêmico, que não somente dá mãos à obra, né, dá a experiência imediata com a função social do nosso trabalho, mas também rende em termos de profissionalização dos nossos estudantes. Então, temos uma missão social também. Então, quais são as novas carreiras em tradução e interpretação? Tradutor in-house, você pode trabalhar numa companhia. Você pode ser editor ou revisor. Manager de projeto, terminologista. Isso é um trabalho muito importante em companhias cuja terminologia está sempre em fluxo. Por exemplo, Caterpillar tem uma presença bem forte no Brasil. É uma companhia sediada em Illinois. Ela tem uma terminologia própria enorme. Cada partezinha de cada um daqueles tratores enormes, né,
os chamados earth movers, que são utilizados nas fazendas industriais e também em campanhas militares. Eles têm uma terminologia muito minuciosamente elaborada pelos terminologistas para assegurar estándares, para não desviar. Porque uma parte de um daqueles tratores tem que ser chamado pelo mesmo nome por todos que utilizam aquela parte, ou senão pode haver acidentes, né? Você tem que falar uma mesma língua. Tem o trabalho de post-editor que eu falei, a pessoa que gestiona o produto de tradução automática. Tem outra carreira de tradutor que é fascinante, analisar textos open source. O que é open source? É um material que sai no jornal, pela internet, no Facebook, no Twitter, de cada país do mundo, e é a maneira de realmente conhecer a fundo o que está acontecendo neste país. Tem agências do governo, não somente dos Estados Unidos, mas de todos os governos, imagino também o governo brasileiro, você talvez conheça, onde o trabalho do tradutor é digerir este material e produzir informes para manter ao dia os gerentes de várias agências, não é? Se chama inteligência de open source. Isso é um trabalho fascinante para qualquer pessoa que tenha a formação de tradutor e que está interessado em relações internacionais. Criador de mídia. Muitos jovens tradutores trabalham na área de novas mídias, por exemplo, a criação de videogames, jogos de vídeo. Isso é um grande novo campo de trabalho. Mas também, vocês conhecem aqui, tem muito voice-over na televisão brasileira. Isso é trabalho de tradução. Embora que seja, parece que é automática, né? Ninguém pensa que uma pessoa humana que faz isso. Subtitulador, webmaster, tradutor freelance. Tem muitas novas carreiras e eu vou dizer que 100% dos formados na carreira de tradução e interpretação recebem emprego dentro de meses de formatura. Então, vocês são muito valiosos no mercado. Quem está buscando tradutores e intérpretes? Agências de governos federais. Estive falando agora com o Júlio sobre isso, não é? Você também pode ser o meu testigo. Agências internacionais, por exemplo, a União Europeia. Toda a política da União Europeia é o projeto de multilinguismo. É o princípio fundador da União. E eles estão buscando tradutores não só que têm passaporte da EU, mas também tradutores de outros países para ajudar com este projeto. Imaginem, são 23 línguas oficiais na União Europeia e multiplica 23 por 23 é o número de pares de línguas que têm que ser traduzidas todo dia para os documentos oficiais com implicações legais para cidadãos de cada nação membra da União Europeia. E isto genera um trabalho enorme e a capacidade não é suficiente para este volume de trabalho. E estão oferecendo estágios para estudantes estrangeiros para trabalhar em agências da União Europeia e também vocês podem trabalhar freelance, mesmo não tendo passaporte. As empresas multinacionais estão precisando de tradutores e terminologistas, as empresas de localização, as empresas de software, e a comunidade, os hospitais, as cortes, agências comunitárias, companhias de seguros, o que você possa imaginar, precisa de serviços de tradução e interpretação.
Como construir uma carreira em tradução, seguir um programa acadêmico indispensável, seguir um curso de especialização, fazer estágio, estabelecer redes profissionais e criar uma presença na internet através do Facebook, LinkedIn, Twitter, seja o que for, muito importante para a nossa atividade profissional. Participar em congressos profissionais. Nos Estados Unidos, como eu mencionei ao início, tem pouquíssimos programas de tradução pelo fato de que não tem uma política linguística nos Estados Unidos, apesar de ser uma sociedade muito complexa e multinacional, é monolíngua em geral. Então, só agora é que estão surgindo programas, alguns mais estabelecidos do que outros. O nosso seria o programa mais jovem. Mas tem o famoso Monterey Institute, em Califórnia, que treina tradutores e intérpretes. E não é por coincidência, não é pura casualidade que estão localizados em Silicon Valley, porque aí é a casa de todas as firmas de software. A indústria de localização pega aqueles alunos imediatamente, aliás, eles vão para os exames finais com representantes das companhias e na hora eles contratam com os novos tradutores. Temos Kent State University em Ohio, um programa excelente com mestrado e PhD recém-iniciado, onde estão treinando principalmente tradutores na área. Temos uma banda ali fora. Estão treinando tradutores na área de terminologia e novas tecnologias, mas também nas áreas tradicionais. A University of Rochester, em Nova York, abriu recentemente um Masters em Tradução Literária. University of Massachusetts, Amherst, onde está o Gensler, tem o seu mestrado em Tradução Cultural. Isso é um conceito interessante, porque obviamente sabemos que toda tradução está feita dentro de um contexto. E a ênfase desse programa é mais bem na área de tradução como ato de comunicação intercultural. E a New York University em Nova York recentemente inaugurou um mestrado em linha de tradução. E o nosso vai lançar no ano que vem e vai ser presencial e em linha também. Novas vertentes para a pesquisa. Tivemos uma conversa bem interessante com o professor Lambert outro dia, e o professor Zilli. Quais são algumas áreas críticas para a pesquisa? O professor Lambert está enfocando sobre estudos de tendências globais de publicação, marketing e recepção de tradução. Isso é super importante para entender o quadro maior, de ver a floresta e não somente as árvores do nosso campo. O interface entre tradutor e novas tecnologias, o trabalho de Yoast e seu Geronimobot, é um enfoque que é muito importante para nós. Estudos teóricos e comparativos da tradução. Estão batendo os tambores para nós. Isso, estão celebrando a sua presença. Celebrando. Talvez seja uma manifestação dos servidores. Eu estava falando que hoje é o dia em que eles... das federais. Então, estudos comparativos estudos teóricos e comparativos de retradução, é o que nós vamos falar agora com o professor Zilli.
Estudos de influência através da tradução e o papel central do tradutor. Eu mencionei o papel central do Gregory Rabassa na criação do conceito do boom latino-americano nos Estados Unidos. Eu acho que tem que ter muito mais estudos sobre esse tipo de coisa. Como definir o papel do tradutor dentro de movimentos sociais e intelectuais, e dentro de movimentos culturais. Como é que o tradutor influencia o diálogo intercontinental? O papel da tradução na produção e transmissão do saber, por exemplo, o papel da tradução nas ciências. Tem um livro excelente chamado Tradução na Ciência, por um Scott Montgomery, que foi publicado em 2000. Como nós falamos no início, o saber que nós temos, a nossa cultura, a nossa herência cultural vem através da tradução. Novas pedagogias de tradução. Estão agora saindo artigos e livros, muito mais agora que tem essa renovação da área, sobre qual seria uma pedagogia dinâmica de tradução. E o papel do tradutor, a partir do famoso trabalho de Venuti, que ele é o grande agitador da importância da presença do tradutor. O tradutor não pode ser invisível, né? Não somos invisíveis, somos reais, estamos aqui, exercemos um papel importante. Então, a partir do trabalho de Venuti, adiantar mais nesta área, nesta linha de trabalho. Nos Estados Unidos, nós não temos uma certificação a nível nacional, temos a nível individual. E o American Translators Association, que é a nossa organização profissional mais ativa, tem mais ou menos 10 mil membros, oferece uma prova de certificação que é muito difícil de passar, tem uma taxa de passar de somente 20%. Mas é assim que a gente consegue uma consagração oficial de proficiência na área de tradução. Também tem certificações especiais para tradutor jurídico e tradutor médico. Para tradutor jurídico, o sistema estadual gestiona isto pelas cortes. Alguns condados requerem certificação, alguns não. Então, depende da corte onde você vai exercer o trabalho. Também, para tradutor médico, alguns estados têm certificação e requerem isto, alguns não. Por exemplo, o estado de Massachusetts requer a certificação do tradutor médico. Aqui tem uma lista das nossas associações profissionais e obviamente, vocês conhecem o FIT, Federação Internacional de Tradutor. Isso é internacional. Nós temos ALTA, que é American Literary Translators Association. É a associação mais ativa dentro da área literária nos Estados Unidos. Produz uma revista, Translation Review, e também um jornal eletrônico. Eu mencionei ATA, eles também fazem uma revista, ATA Chronicle. Temos associações regionais, por exemplo, o Chicago Area Translators Association. Tem uma associação para tradução à máquina, Association for Machine Translation in the Americas. Tem uma associação de intérpretes médicos, de intérpretes jurídicos. A famosa organização PEN é uma organização internacional de escritores. Tem uma sede em Nova York e, embora que seja uma organização internacional, é muito ativa nos Estados Unidos. E todo ano eles patrocinam o World Voices Festival, as vozes mundiais, que tem um enfoque muito grande sobre a tradução. Vai acontecer a semana que vem em Nova York. Mas, bem, tem mais, imagino que aqui no Brasil também tem, não é? Recursos bibliotecários são muito importantes para o nosso trabalho e eu pus aqui os links dos nossos recursos. Você pode, à vontade, explorar os sites.
para ver o que é que tem lá, inclusive os standards que eu mencionei. E temos um arquivo de manuscritos raros e livros raros sobre a tradução, por exemplo, os manuscritos originais do poeta W.S. Merwin e a sua tradução de Dante estão no arquivo. Tem incunábulos das traduções da Bíblia, desde a Bíblia Wittenberg e a Bíblia do Luther. Então tem alguns recursos bem interessantes para uma pesquisa especial, utilizando materiais primários. Obviamente, a interpretação é uma carreira muito dinâmica e se você tiver talento para isto, que requer uma outra série de habilidades, não é? Às vezes, algumas pessoas têm esta habilidade nativa de interpretação ou consecutiva ou simultânea. Eu não tenho. Eu sou muito mais voltada para o trabalho escrito. Mas algumas pessoas são muito mais dotadas para o trabalho oral e tem uma enorme necessidade de bons intérpretes e um treinamento especial. E claro que eu recorro ao dito do George Steiner: cada ato de comunicação é um ato de tradução. Então, é isso. O mundo precisa de mais tradutores. Então, parabéns, vocês estão numa carreira muito boa. Obrigada. Obrigada, Elizabeth. A gente pode já rapidamente abrir para as perguntas, né? Porque depois a gente faz uma pequena pausa, né? E retomamos com a segunda rodada, a segunda mesa, né? Pois é. Tudo bem, se tiver alguma pergunta ou comentário também. Sim, uma pergunta. É que você falou que nos Estados Unidos necessita muito de tradutores, né? Mas eu fico me perguntando se para a língua inglês, português, seria também tão necessário, porque lá tem muitos que falam espanhol, né? Eu acredito que essa seria a maior necessidade. Mas para a língua portuguesa também existe bastante campo de trabalho. Você tem notado que o seu país está emergindo como um gigante no mundo? O Brasil está no momento de uma presença explosiva. Visibilidade. Nos Estados Unidos e em outros países. Estão contratando tradutores somente para atender aos clientes brasileiros nas lojas de Miami, de Chicago, de São Francisco, para atender aos clientes que querem comprar imobiliário nos Estados Unidos. Estão comprando apartamentos e casas nos Estados Unidos. Os nossos negócios com o Brasil estão em crescimento rápido. As nossas relações internacionais com o Brasil estão crescendo. Por exemplo, estão abrindo mais e mais consulados aqui para processar as visas para entrar nos Estados Unidos. As firmas de advocacia que ajudam com os trâmites as transações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos estão aumentando o seu trabalho por uma porcentagem significativa. Então, sim, precisa-se de tradutores de português, inglês, português nos Estados Unidos. Para mim, é um momento glorioso, porque por tantos anos trabalhamos mais ou menos incógnitos, os tradutores de português, mas agora, de repente, temos a língua quente. E os nossos programas de ensino de língua estão crescendo muito. Quando eu cheguei para a Universidade de Illinois, havia poucos estudando português. Agora está explodindo. Todo mundo quer aprender português. Então, é um momento. No Instituto tem educação, treinamento de W? Nós ainda não temos, não, mas deveríamos ter.
não temos ainda, porque estamos apenas iniciando o Masters, mas em um momento seria interessante. Tem um aspecto político nessa ausência do... em português é legendagem. Como? Não seria um movimento, uma questão política não ter legendagem, né? Porque se você usa... Olha, obviamente que é uma coisa de reforçar, né? eu tenho sim, mas agora você me lembrou que nos Estados Unidos não tem o costume de dubbing, quase nada. Usamos subtítulos. Por quê? Porque não temos uma política de obrigatoriamente fazer o dubbing para cada filme estrangeiro. Embora aqui na Alemanha e aqui no Brasil tenha essa política. O dubbing é uma coisa legislada, mas lá nos Estados Unidos não. Nós apenas fazemos os subtítulos e qualquer filme estrangeiro se vê, se ouve a língua original e se lê os subtítulos. Só um esclarecimento com relação à legendagem no Brasil, né? Nós, na Universidade de Brasília, temos na graduação e na pós-graduação estudos de mídia, né, e tradução, e o nosso treinamento, né, e as nossas discussões são feitas com base nos roteiros, né? A gente traduz os roteiros, porque a dublagem, né, como profissão, ela é regida pelo Código dos Artistas. Né? É preciso ter um registro como ator para fazer dublagem. Né? Mas essa dublagem que ele faz como ator, né, naturalmente, vem da tradução do roteiro do filme. Né? Aí é a nossa parte. São duas profissões paralelas, né, que relacionadas. Exatamente. Exato. Estão voltadas Nós no nos mesmo Estados Unidos realmente não fazemos muito dubbing. Falta uma política de pesquisa sobre isso no mundo internacional, Você tem razão. pois que a legendagem tem uma função pedagógica incrível. No Portugal também foi um conflito em projetos na União Europeia sobre o valor pedagógico da legendagem para aprender línguas, etc. Exato. Mas, Como ferramenta pedagógica. sim, mas isso ilustra também que o perfil do Instituto depende muito do programa político do país. Quero saber um pouco mais sobre a utilização de modelos no país vizinho, Canadá. Não está no panorama, no perfil, tem um mundo muito diferente Sim. da tradução. Canadá, porque tem uma política de bilinguismo e nós comunicamos muito com colegas canadenses em termos de, participamos conjuntamente em trabalho profissional, em apresentação, em congressos. Por exemplo, agora estou organizando uma mesa no ATA, American Translators Association, no congresso do próximo ano. E o tema da minha mesa é como ensinar tradução automática. E vai participar uma colega do Canadá. Nós temos muito que aprender. Como ensinar machine translation. Como ensinar. Eu não sei como se chama aqui, é tradução automática ou é tradução à máquina? Não, tradução automática. Tradução automática. Machine Tradumática. É um termo Machine translation. utilizado pela Universidade de Campinas. Porque é uma questão muito... Eu tenho pensado muito sobre isso. Como é que a gente pode ensinar isso? O que é que nós devemos ensinar aos nossos alunos? Obviamente não estamos ensinando programação, né? We're not training programmers.
estamos ensinando isso em função do interface entre o humano e a máquina. O que é que vocês têm que saber sobre isto para poder, primeiro, falar inteligentemente sobre o assunto? Porque a maioria da população tem esta noção de que agora a Machine Translation vai substituir o tradutor humano. Então, eu posso usar o Google Translate, não tem problema, né? Tem muita gente que pensa isso, não é? Você não encontrou ainda? Encontrou. Então, o que você vai responder a isso? Você tem que ter uma resposta inteligente, tem que saber o que dizer em resposta a esta misinformation, mal informação. Misinformation é uma distorção, né, da informação que acontece diariamente. Então tem que ter uma resposta bem pensada, inteligente e também certa, não é? Basada na informação certa. Segundo, você tem que se preparar para a realidade de que a tradução automática vai crescer em volume e importância. Nunca vai nos substituir, mas vai crescer e vai ser, é um elefante no quarto. Nós temos que lidar com ele. E você sabe a história do elefante. Tem 3 homens blindados, né? Né? Tem um elefante, todos estão assim, pegando partes do elefante, um pega o rabo, outro pega o tronco, outro pega o flanco, né? E todo mundo quer definir o que é esta besta, né? No quarto. E cada um vem com uma teoria, né? Que não tem nada a ver com a realidade do elefante. Então nós temos que saber o que é a tradução automática e como explicar isto, como viver com ele. E os canadenses, em termos da sua pergunta, têm muito a ensinar a gente sobre a realidade de bilinguismo, tem uma larga experiência com estudos da tradução, tem pesquisadores fantásticos em todas as áreas. Então, para nós consideramos aprendizes dos canadenses. O programa da Universidade de Illinois, por ser um programa novo na pós-graduação, ele está mais focado na tradução literária, mais focado na tradução linguística ou está abarcando? Nós estamos propondo um programa global, integrado. Nós pensamos que o tradutor literário não deveria trabalhar em isolamento, deve conhecer as outras áreas do campo e vice-versa. Então, todo aluno nosso tem que passar por uma série de cursos fundamentais, obrigatórios, se chama? Obrigatórios. E cada estudante tem que fazer tradução literária e tradução técnica. Depois especializa. E temos também programa de graduação. Temos um programa de minor em Translation Studies, onde o estudante de graduação, vamos dizer que está cursando francês, ou espanhol, ou português, pode fazer uma especialização em tradução durante a sua carreira de graduação. Isso já está em função. Tenho 2 perguntas. Você falou do uso de software na tradução literária. Você falou que você não usa e que... Tá. Você estava se referindo à tradução automática ou não, também a ferramentas CAT? Ferramentas feitas especificamente para a tradução. Mas de memória de tradução? Memória de tradução. Você não usa e não... Só uso para a tradução técnica, não Só para a tradução técnica? Tá. E a outra pergunta era referente a esta profissão que você falou de analisador de textos open source, né? Eu não entendi direito se trata de uma análise de textos no sentido dos conteúdos, uma análise que vai ao mérito dos assuntos tratados, ou se é referente à terminologia, ao uso da língua, colocações. É o conteúdo para saber de que se está falando naquele país no momento. Por exemplo, o movimento da liberação do Egito, no ano passado, a Revolução no Egito. Isso foi feito pelo Facebook e Twitter
os meios novos de comunicação, né? A mídia social. E as pessoas em Washington, no Departamento de Estado, eles analisaram os eventos que estavam ocorrendo no Egito através dos open source materiais, os materiais open source. Então, os tradutores que estavam, os analistas que estavam trabalhando, não somente faziam reportagens sobre o conteúdo, mas também analisaram a própria terminologia que estavam utilizando, a nova terminologia da revolução e os novos códigos de comunicação que estavam sendo elaborados para evitar os militares, né? Eles desenvolveram alguns códigos de palavras-chave que significavam ação política. Então, é uma nova área fascinante que envolve não somente técnicas de tradução, mas também uma certa sofisticação na área de ciência política e relações internacionais. Silvana? Sim. Eu tenho uma pergunta. No Brasil, uma área bastante emergente é a tradução e interpretação de língua de sinais. Tem ocorrido várias iniciativas de formação da graduação, do mestrado, do doutorado, enfim. Eu gostaria de saber se dentro desse panorama, se em algum momento existe esse movimento nos Estados Unidos, de acordo com as suas pesquisas, os seus contatos. Isso já tem sido uma área faz anos nos Estados Unidos e realmente é separado do que nós fazemos na área de tradução. A tradução de sinos é um campo separado. Não existe essa articulação aos estudos da tradução nos Estados Unidos? Não, de jeito nenhum, porque isso é outro tipo de tradução intermedial, não é uma tradução que envolve a linguagem, digamos, tradução de uma língua a outra. É uma modalidade de tradução, mas não tem que ver com a nossa tradução linguística. Então, é um campo separado, que tem a sua metodologia separada e o seu objetivo diferente do que o nosso. Community Interpreting também foi organizado do mundo jurídico até o momento. Agora faz parte do Instituto. Vai fazer parte, no mestrado vamos ter uma especialização em interpretação comunitária. Mas o mundo jurídico continua. O mundo jurídico, eu não entendi a pergunta então. Sorry, I said in English. Yes, please. The courts were training their own interpreters for use in the court. Oh. The courts... Which is the same like... The courts have... they don't really train... So you have competition? No. The courts... First of all, not all the courts do any training. Some courts don't train. Algumas cortes não têm treinamento nenhum nos Estados Unidos. Eles não treinam. Eles oferecem exames para certificar intérpretes. Algumas, não todas. Tem alguns programas de treinamento especializado para intérpretes da corte, mas alguns são oferecidos independentemente por organizações profissionais. Mas, em todo caso, seja treinamento oferecido pela corte, que é muito raro nos Estados Unidos, a demanda é tão grande que não tem campo. Que não tem suficiente treinamento para intérpretes jurídicos. E, aliás, os que estão exercendo o trabalho, a maioria dos que estão exercendo o trabalho nos Estados Unidos não são treinados e fazem um trabalho muito mal. Não têm a mínima noção de como fazer isso. Então, a demanda é enorme e a oferta é pouca. Então, na competição, de jeito nenhum.
Nós só precisam de mais programas, não menos. Ok. Acho Ok? que a gente pode